Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouquinho, nessa nossa aula sobre os músculos da mastigação, ou seja, os músculos que são responsáveis aí por nossa mastigação. Então, se conseguimos mastigar os alimentos, formar um bolo alimentar, é por conta de determinados músculos. E que músculos são esses? Basicamente são quatro. É o chamado músculo masseter, músculo temporal, músculo pterigoideu lateral e músculo pterigoideu medial. Por favor, coloquem um O após o E do pterigoide. É pterigoideu, tá? Lateral e pterigoideu medial. O músculo masseter, este músculo, nós na verdade, gente, vamos ver em cada músculo a sua origem e a sua inserção. Ou seja, onde é que ele é originado, né? E onde é que ele é inserido. Tá? Então, todo o nosso músculo tem uma origem e uma inserção. Ele vem de uma região, que é chamada de origem, e depois ele se insere em outra, que ali é chamada de região de inserção. Mas vai estar aqui na aula, mas eu não quero que vocês foquem tanto nessa questão da onde é a origem, da onde é a inserção de cada músculo. Acho que não competem muito a área, né? E não tem necessidade, né? De ser tão profundo assim a sua localização, nesse sentido de origem e inserção. Claro que onde ele está localizado a gente precisa saber, mas não tanto assim onde é a sua origem, onde é a sua inserção, mas principalmente ali a sua localização é o mais importante e a sua função, tá? Mas na aula vai ter aqui, eu vou estar citando para vocês. Então, ele tem a origem no arco zigomático e a sua inserção é no ângulo e ramo da mandíbula. Alguns casos, a questão de saber a origem e a inserção vai ajudar na localização, onde é que esse músculo está localizado. E nós vamos ver na imagem o porquê que a sua origem é no arco e a sua inserção é no ângulo e ramo da mandíbula, tá? Ele tem ali a ação de elevar a mandíbula, ou seja, de suspender a mandíbula. Quando a gente suspende a mandíbula, a gente fecha a boca. Esse fechamento é chamado de oclusão. Então, o masseter, ele tem uma ação aí de oclusão da mandíbula, ou seja, elevação, suspensão da mandíbula. Então, quando a gente suspende, né, eleva a mandíbula, a gente oclui e fecha ali a mandíbula, ele tem essa função. Elevação da mandíbula, eleva e além de projetar também para frente. Então, a gente consegue projetar a nossa mandíbula para frente, que é chamada de protrusão, é por conta do músculo masseter. Tem também um pouco de função de lateralidade, quando a gente move a mandíbula um pouco para um lado, para o lado direito, para o lado esquerdo, a gente movimenta o masseter. E tem aí essa ação que eu falei de fechar a boca, que é a ação de fechamento, elevação da mandíbula ou oclusão, tá? Então, basicamente, função do músculo masseter, elevação da mandíbula. Quando a gente eleva, a gente promove a oclusão, que nada mais é do que fechamento da boca. Mas ele também tem um pouco de função de lateralidade, né? E a função de jogar a mandíbula para frente, que é chamada de protrusão. Então, esse aqui é o músculo masseter, tá? Esse aqui é o masseter, e aí ele tem ali a sua origem no arco zigomático. Vejam que essa parte esbranquiçada é justamente a parte onde ele se origina, e aqui a gente vê que é de fato o arco zigomático, né? Que é aquele arco ali posicionado um pouco mais atrás do osso zigomático, ligado ali ao osso temporal, né? A gente consegue ver. Esse é o arco zigomático. Então, ele se origina aqui e ele vai se inserir aqui na região da base e do ângulo da mandíbula. Esse é o músculo masseter. E uma curiosidade, o músculo masseter, ele é o músculo mais forte do nosso corpo humano. Isso mesmo, eu disse do corpo humano e não apenas da face, mas é o músculo mais forte de todo o corpo, se encontra aí no nosso rosto, né? Então, esse músculo, ele tem uma potência muito grande. É por isso que as pessoas, elas conseguem desgastar o esmalte dentário. A gente vai aprender, né, que o esmalte dentário, ele é uma estrutura muito rígida, uma estrutura extremamente dura e, por sinal, é a estrutura mais dura do nosso corpo humano, até mesmo mais do que o osso, do que é o crânio, né? É o esmalte do nosso dente. Então, para a gente imaginar, poxa, para alguém conseguir desgastar o dente com pressão ou com bruxismo, né, que a gente também vai aprender um pouquinho, que nada mais é do que o ato de ranger o dente, a gente conseguir desgastar, né, com bruxismo, que é o ato de ranger os dentes. Tem pessoas que têm esse distúrbio,
Isso promove um desgaste no dente. Então, para pensar, para a gente conseguir desgastar o tecido mais duro do nosso corpo humano, que é o esmalte, precisa ser aplicado ali uma força muito grande por meio de um músculo muito forte. E essa força é aplicada por meio do músculo masseter. Por isso que ele é o músculo mais forte, ele tem a capacidade aí de promover altas tensões, né, forças que a gente nem imagina. Então, esse é o músculo famoso, músculo masseter. Temos o músculo temporal, que também é muito fácil, nós já falamos dele lá na outra aula dos músculos da face, né? Mas na verdade o músculo temporal, ele é um músculo responsável aí pela mastigação. E ele fica localizado bem no osso temporal, que nós também já sabemos localizar. Então, ele tem a sua origem na face externa do temporal e inserção no processo coronoide da mandíbula. A ação específica do temporal é de elevar a mandíbula e retrair ela para trás. Então, ele levanta a mandíbula e retrai, certo? Então, ele tem a mesma função do masseter, nesse sentido de elevar, de ocluir a mandíbula, né? Fechar a boca, ele também tem essa função, além da função de retração da mandíbula. O que seria a retração da mandíbula? É o contrário de protrusão. Se protrusão a gente leva a mandíbula para frente, a retração a gente leva ela para trás. Então, a retração é empurrar a mandíbula para trás e quem é responsável por esse movimento é o músculo temporal. Vamos ver ele na imagem agora. Aqui, esse músculo bem grande, tá? Localizado aqui no osso temporal, certo? Na outra imagem, da mesma forma. Apenas esse músculo aqui, porque esse de baixo já é o quê? Já é o músculo masseter, esse daqui. Mas o de cima, localizado no osso temporal, é o músculo temporal. O músculo pterigoideu lateral, que tem o seu irmão, que é o pterigoideu medial, a gente vai entender um pouquinho, ele possui aí uma cabeça superior e inferior. Na cabeça superior, ele fica localizado na asa maior do esfenoide e a cabeça inferior na face lateral da lâmina lateral do processo pterigoide do osso esfenoide. Essa parte a gente vai pular, tá? É porque são muitos nomes, muita coisa para saber e não tem necessidade, principalmente do pterigoideu lateral, que é mais complexo. Vamos focar mais na sua ação, na sua função. Então, o pterigoideu lateral, ele tem a função de abertura da boca. Agora, ele já tem uma função diferente do masseter e do temporal, que tinha a função de quê? Elevar a mandíbula, com isso a gente fecha a boca. O pterigoideu lateral, ele tem a função de abrir a boca, né? Além de abrir a boca, ele tem a função de protrusão mandibular e um pouco de lateralidade, que é mover a mandíbula de um lado para o outro. Por isso ele se chama também pterigoideu lateral, tá? Um movimento aí de lateralidade, abertura da boca e protrusão, ou seja, jogar a mandíbula para frente. Então, o que ele tem, na verdade, de mais diferente do músculo masseter, é muito parecido a sua função, mas o que ele tem de mais diferente é a questão da abertura da boca. Enquanto o masseter, ele eleva a mandíbula, ele fecha a boca, o pterigoideu lateral, ele vai ter a função de abertura da boca, tá? Então, olha só quem é aqui o pterigoideu lateral. É esse músculozinho aqui, localizado em feixes, tá? Em feixes horizontais. Ele tem aqui a sua inserção próximo ao meato acústico externo, que na verdade é o processo coronoide da mandíbula, que foi falado. Mas ele tem a sua inserção ali próximo ao ouvido, tá? E é esse músculo aí, nesse formato, em feixes horizontais, tá? E quando ele fala de cabeça superior do pterigoideu lateral, é essa região mais superior, esse feixe, e cabeça inferior do pterigoideu lateral é esse feixe mais inferior. Já o pterigoideu medial, ele tem aí uma ação de elevar, ou seja, de ocluir a mandíbula, de protrusão, lateralização e depressão da mandíbula. Ou seja, ele tem a função de ocluir, fechar a boca, elevação da mandíbula, de jogar a mandíbula para frente, protrusão, de lateralidade e de depressão da mandíbula, ou seja,
abertura de boca. Então, o pterygoideu medial, a gente pode dizer que é aquele músculo que ele participa de basicamente todos os movimentos da mastigação, tanto de fechar a mandíbula, de abrir, de jogar ela para frente e de fechar, de deprimir a mandíbula, um pouco de lateralidade. O pterygoideu medial, ele tá ali para tudo. Então, esse é o pterygoideu medial, visto aí de uma forma, como se a gente estivesse vendo aí em forma interna do crânio, tá? Ele não, essa imagem não é a imagem de fora do crânio, é a parte interna, a parte de dentro, e a gente consegue visualizar ele mais nesse corte e nessa visão, nessa imagem. Esse é o pterygoideu medial, ele fica, vamos dizer assim, inferior ao pterygoideu lateral. Tá vendo? A gente tem aqui o lateral, deixa eu aumentar ele aqui, e o medial é logo esse inferior. Vamos ver ele aqui agora nessa visão. Tá vendo? O pterygoideu medial, na parte inferior aí é o pterygoideu lateral. E aqui, gente, nós terminamos a nossa aula de músculo da mastigação. E o que é que eu quero exatamente de vocês nessa aula de músculo da mastigação? Os nomes dos músculos da mastigação vocês têm que saber. A posição de cada um, saber identificar, olhar na imagem, identificar se esse é o masseter, se esse é o pterygoideu lateral, medial ou temporal. E a função de cada um deles, o que é que eles promovem, se é a abertura da boca, se é fechamento, se é lateralidade, se é oclusão, enfim. Então, bons estudos para vocês e, como sempre, qualquer dúvida aqui, estarei à disposição no Google Classroom.